A história começa em uma casa velha, nos subúrbios de uma cidade. E dentro dela, um homem e uma mulher pediam que, por favor, eles deem apenas mais um mês pra eles. Mas um cara na sua frente com um ferro de roupas fala que se ele pega dinheiro emprestado de alguém, é melhor ele pagar de volta, mesmo que venda 1 ou 2 órgãos. E com essa cara de maluco, ele fala que talvez ele precise sentir um pouco de dor para entender o que ele sente quando ele perde dinheiro. E a mulher logo atrás dele tá usando o telefone. E aquele cara observa isso e toma o celular da mão dela e pergunta o que ela tá fazendo e se ela tá ligando pra polícia. Mas ele disse pra eles não fazerem isso. Só que ele olha para o celular e percebe que ela tá mandando mensagem para o seu filho, pedindo pra ele não ir pra lá. E ele dá esse sorrisinho de maluco e pergunta por que ele não disse antes. Talvez eles devam ter uma conversa com o seu filho também. Mas a mãe e o pai só imploram que não mexam com seu filho. Mas aquele cara só manda eles amarrarem eles pra que não façam nenhum barulho. Enquanto diz que eles não querem que o filho do seu cliente fique assustado. E daí, para a surpresa deles, eles escutam batidas na porta. E lá do lado de fora tá o garoto, o filho dos dois. E antes de abrir a porta, ele sente algo estranho. E assim que ele abre, a mãe dele chorando fala baixinho pra ele não entrar. Mas assim que ele abre a porta e entra em casa, todos aqueles caras estão escondidos. E ele vai tirando os sapatos e fala que chegou. E assim que ele dá alguns passos, um cara escondido do lado vai para acertá-lo com um taco de beisebol. E já acerta bem na sua cabeça. E a mãe dele começa a gritar e chorar. Mas pra surpresa daquele cara, mesmo o taco encostando na sua cabeça, ele pegou no ombro dele e de uma hora pra outra, deu um soco na sua cara, enviando ele contra o chão. O que surpreende muito seus pais é aquele vilão. E ele olhando pra cara do seu comparsa, totalmente deformada, ele se pergunta o que é aquilo. E ele encara o garoto, perguntando quem ele é. E o garoto com muita raiva, só encara todos eles. E o chefe dos bandidos manda eles matarem ele agora. E dois já partem por cima dele com 2 tacos, mas ele consegue desviar de um e dá um soco no estômago do outro, quebrando a sua costela. E depois de um soco, ele dá outro soco mais forte ainda, quebrando mais ainda a sua costela. E o cara vai gritando de dor. Mas outro cara vem por cima pra dar um chute nele, mas ele segura sua perna e dá um chute na sua perna apoiado no chão, quebrando ela. E logo pelas suas costas, vem um cara pra acertá-lo com a cadeira e já acerta bem na cabeça dele, mas ele não sente nenhuma dor e só encara ele com muito ódio. O que surpreende muito aquele loirinho, já sendo arremessado contra a parede, enquanto o chefe deles não entende que tipo de merda é aquela. E ele pergunta o que tá acontecendo, e ele com a faca na mão encara os seus pais, falando que ele quer ver como ele se sai quando seu papai está prestes a morrer. Só que assim que ele olha pra frente com esse sorrisinho idiota, aquele ferro de roupas já tá bem na sua frente, e o moleque enfia a cara dele contra outra porta lá atrás, o que choca muito os seus pais. E depois que a cabeça dele está enfiada dentro daquela porta, aquele cara começa a gritar, perguntando o que ele fez com o seu pescoço, mandando ele ligar para o hospital. E no meio daquela cena, com todos os caras derrotados, o moleque tá bem cansado, e ele encara os seus pais, e desamarra os dois, e fala que se eles não queriam que ele lutasse, eles não deveriam ser pobres para começo de conversa. E logo depois que ele fala isso, ele cai desacordado no chão, e a sua mãe começa a gritar pelo seu nome, e agora em um hospital gigantesco, todos aqueles caras estão no pronto-socorro, e na recepção, tem um cara no telefone, perguntando o que é tudo esse caos, e a garota do lado fala que aparentemente uma criança derrotou 10 bandidos que bateram nos seus pais, e ele é apenas estudante do ensino médio, o que surpreende muito aquele cara de óculos. Enquanto na maca, aquele chefe dos bandidos manda eles acharem a criança e matar ele agora mesmo, e o seu comparsa pede pra ele não se preocupar, pois ele foi hospitalizado ali também. Ele acabou de enviar o Big Bear atrás dele, então aquela criança está praticamente morta. Enquanto aquele cara de óculos escuta isso, se pergunta quem é Big Bear, e assim ele vai até a garota e pergunta em qual quarto ele está. Ela fala que no momento ele está no quarto 202, e nessa maneira, aquele cara vai correndo pelo hospital, pensando que o Big Bear dessa região é um dos candidatos para o seu lutador principal, e se ele tiver sorte, talvez ele consiga ver se ele é um candidato digno. E se ele chega até a porta e pensa que se sente um pouco mal, pois essa criança sem sorte foi pego no meio de tudo isso. E assim ele olha pra dentro e vê aquele Big Bear gigantesco encarando o garoto. E o Brutamontes fala que não acredita que eles chamaram ele ali pra bater numa criança. E ele não é nada de especial, mas trabalho é trabalho. E de todo modo, ele é um pivete bem interessante. E mesmo ele vendo ele não se sente nem um pouco assustado com o nosso garoto tirando aquela agulha da mão e pronto para o combate. Mas antes, claro, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal pra chegarmos agora aos 120 mil inscritos até o final desse mês. Hypa muito esse vídeo pra me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E então no mais é isso. Agora vamos voltar pra história. E se ele pronto pra atacá-lo, ele fala que ele quer mostrar pra ele como o medo se parece. Só que para surpresa do cara, o moleque já avança pra dar um soco na cara dele. Enquanto que o homem de óculos observando pela janela, percebe que ele é bem rápido. Mas o Big Bear dá um tapa na cabeça dele, lançando ele contra o chão. E o moleque começa a cuspir sangue, enquanto o cara lá fora fala que ele não teve a mínima chance. E o Brutamontes manda ele escutar. Ele não se importa com quão louco ele é. Se ele vier até ele assim, ele vai acertá-lo. E se é um pirralho fraco com culhões, não irá levá-lo a lugar nenhum. Mas para surpresa dele, ele percebe que ele tá levantando, e isso é surpreendente. Enquanto o moleque fala que se ele batesse tanto quanto fala, ele seria um pouco mais assustador. E esses seus socos não são pra nada. O que deixa o Big Bear bem puto, já avançando pra cima dele, falando que é isso mesmo. Ele deve continuar falando e entretendo ele enquanto ele o mata. Enquanto aquele cara lá fora pergunta se ele realmente tá falando sério, ele vai matar aquela criança, então ele precisa pará-lo. Só que pra surpresa de ambos, o garoto desvia do soco do Big Bear e dá um chute muito forte na sua cara, chocando muito aquele cara lá fora. E o Brutamontes vai caindo no chão, enquanto o outro pensa que ninguém nunca foi capaz de derrotar o Big Bear antes. Mas ele percebe que o Brutamontes colocou a mão para se apoiar, então ele não foi totalmente derrotado. E se fosse derrotado assim, ele não teria um dos físicos mais fortes do país. E dessa maneira o Big Bear pergunta se ele realmente achou que um chute de um aluno do ensino médio poderia derrubá-lo facilmente. Mas sem esperar mais nem um segundo, o moleque dá um soco na sua cara, enquanto o outro observa lá fora, pensando que isso é impossível. E ele só vê o moleque espancando o Big Bear, mas aquele Brutamontes começa a dar risada e agarra o corpo do garoto, falando que não pode acreditar que ele vai
vai ter que usar o seu movimento final em um malandro do ensino médio. E o cara atrás da porta pensa que então esse é o golpe de assinatura do Big Bear, o esmaga ossos. E ele realmente precisa pará-lo agora. E o Brutamontes, dando risada, fala que é isso que ele merece. Só que dessa maneira aquele cara abre a porta, mandando ele parar. Mas o Brutamontes não escuta nada e usa o seu movimento contra o moleque, o que choca muito aquele cara. Só que para surpresa de ambos, aquele Brutamontes percebe que tem algo de errado e ele não pode acreditar. Ele usou toda a sua força. Só que para sua surpresa, o moleque apoia as mãos no seu ombro e ele pergunta como é que ele tá se movendo e por que os seus ossos continuam intactos. E para o choque dele, o moleque o pressiona contra o chão, quebrando o piso e fazendo força para se soltar. Enquanto Big Bear pergunta por que ele não pode esmagá-lo. Só que dessa maneira, o moleque dá uma cabeçada nele, enquanto ele fica se perguntando se a cabeça dele é feita de ferro. E dessa maneira ele recebe outra cabeçada e tem a sua cara deformada. E depois de uma terceira cabeçada, aquele cara de óculos observando manda ele parar agora, pois ele já tá inconsciente e ele precisa se acalmar. E se ele fizer uma confusão maior, vai ser difícil para ele limpar tudo isso. E se ele pega o telefone e fala que tem um paciente no quarto 202 com ferimento na cabeça após um atropelamento, e ele chama alguém para que atenda ali, enquanto o moleque pergunta quem é ele e por que ele está do seu lado. Mas ele cara fala que não, e de qualquer forma, ele realmente gostaria de estar ao seu lado se possível. E o moleque pergunta que tipo de merda ele tá falando. E dessa maneira, vários caras entram na sala e ficam assustados com aquela cena. E o cara na frente fala que o paciente foi confirmado e eles irão tomar conta dele. E o cara conversa com ele perguntando se seria possível manter o Big Bear inconsciente. E aquele cara fala que sim, eles irão começar agora. E o moleque vai observando aquela cena e se perguntando o que é aquilo. E assim ele vai até o cara e pergunta quem são eles. E aquele cara tira um cartão e fala que se ele trabalhar para o seu chefe, ele vai ser capaz de dar a ele o que ele quiser. E o moleque pega o cartão e se pergunta o que é aquilo. E o cara na sua frente diz que tudo que ele precisa fazer é lutar pra ele. Mas o garoto amassa o cartão e manda ele sair dali, falando que não tá interessado em lutar por dinheiro. E isso é um monte de merda. Mas aquele cara pensa que esse pensamento dele vai mudar em breve. E se um garoto vai até o banheiro e se olhando no espelho, ele se pergunta por que a sua vida é tão merda. Mas ele realmente quer manter a promessa que ele fez para sua mãe de nunca se tornar um valentão. E para surpresa dele, o Super abre a porta do banheiro e pergunta o que ele tá fazendo ali e onde ele está tentando ir nessa condição. E o moleque encara o seu pai e pergunta de quem ele acha que é a culpa por ele estar assim. E ele disse para ele que era o campeão de boxe. E ele disse que existiam inúmeros times atrás dele. Então porque eles estão afogados em dívidas e porque ele não fez nada até agora. E se realmente tão humilhante assim para um ex-campeão abrir uma pequena academia de boxe na vizinhança. E ele não sabe por quê, ele foi expulso do time nacional. Mas ele pergunta se a sua honra é mais importante do que a sua pobre esposa. E o pai dele não fala nada e se vira e manda ele ficar na cama e não deixar o hospital. Enquanto ele pensa que ele realmente odeia ele. Só que para sua surpresa, ele sente algo no seu corpo e a sua cabeça começa a doer. E ele se pergunta se talvez ele não dormiu o suficiente. E isso foi, provavelmente, por conta dele. E ele odeia o seu pai. Ele não suporta vê-lo sempre que se machuca só pra conseguir sobreviver. E ele não suporta vê-lo se ajoelhando na frente dos outros pais, dos valentões, que sempre brigam com ele. E ele não quer depender dele nem um pouco, porque ele não quer ver ele pensando que ele fez sua parte como um pai. Mas isso ali é realmente uma merda. Ele está preso nesse inferno. E como adolescente, ele nem consegue um emprego em um barco de pesca para ganhar um pouco de dinheiro e mudar de vida. Muito menos cobrir as despesas do dia a dia. E pra piorar as coisas, aqueles desgraçados valentões cavaram um buraco nele ainda mais fundo, destruindo o que ele tinha pra ganhar algum dinheiro. Mas por mais que ele odeie seu pai, ele não pode sair por causa da sua mãe. E a sua vida é um poço sem fundo de desespero. Só que depois desses sonhos, ele finalmente acorda na cama do hospital e se pergunta se ele realmente apagou de novo. Mas porque parece que ele está numa ala diferente. E ele se pergunta por quanto tempo ele ficou apagado. Só que no seu celular, ele recebe uma mensagem do seu pai, falando que ele acha que é hora de dizer tudo pra ele. E eles irão se encontrar hoje à noite. Enquanto o moleque se pergunta o que ele está escondendo. E ele se pergunta se talvez é sobre a sua mãe. E ele começa a ligar pra ela e pergunta se ela está bem. E ela chama ele de sim ou não e fala pra ele não ir pra casa, pois aqueles gangsters ainda estão esperando por eles. E ele fica muito chocado perguntando como assim. Mas a mãe dele manda ele ficar no hospital. E ela mudou ele para um quarto diferente, com um nome falso. Então ele deve estar seguro. Mas ele pergunta onde ela vai ficar. E ela fala que tá num motel self-service, perto da estação da polícia. E pede pra ele não se preocupar com ela. E ela precisa se arrumar agora. E ela pede que, por favor, ele não deixe o hospital e fique seguro. E depois que ele desliga, eles perguntam que tipo de merda é essa. E se ele não tivesse revidado, isso não teria acontecido. E ele precisa achar sua mãe agora. Mas assim que ele vai saindo do quarto, ele recebe a ligação do seu pai. E assim que ele atende, uma voz desconhecida pergunta se ele é o filho do Sr. Kang. E o nosso garoto pergunta quem é. E na ligação diz que isso é uma emergência. E o Sr. Kang caiu da construção e ele está inconsciente. O que choca muito o garoto. E vendo a cena, o corpo do seu pai tá completamente destruído. E agora de volta ao hospital, ele observa seu pai totalmente apagado. E na conversa que ele teve com o médico diz que a cirurgia é complicada e vai custar 100 milhões de wons. E ele também vai precisar de alguns anos de reabilitação depois da cirurgia. E não vai ser barato. E o moleque completamente atordoado começa a chorar e se pergunta que merda ele vai fazer da sua vida. E ele cai no chão chorando. E em desespero, ele pensa o que ele deveria fazer. E como ele supostamente pode conseguir esse dinheiro. Só que dessa maneira ele tem uma ideia. E lembra daquele cartão que ele jogou no lixo. Então ele fala que precisa voltar até lá e pegar aquele cartão. E assim ele foi direto para o quarto que ele estava antes, o 202. E abrindo a porta, ele vê a lixeira. E dentro da lixeira não tem mais nada. E ele começa a tremer de desespero e fala que é tudo sua culpa. E pede perdão por ser tão inútil. E ele não merece viver. Só que para surpresa dele lá atrás, aquele cara pergunta se ele tá procurando por isso. E pergunta se então ele mudou de ideia. E o garoto desesperado pergunta quanto ele pode fazer se ele trabalhar com ele. E o cara diz que ele pode ganhar até 100 bilhões de wons. E se ele ficar popular, ele não vai precisar ninguém no torneio pra ficar rico. E ele pergunta então o que ele acha disso. E o moleque o encara totalmente surpreso, sem saber o que responder. E depois que ele fala aquilo, ele vai em direção ao escritório. E sentados frente a frente, ele manda o garoto
ler com calma e assinar depois. E o garoto pergunta o que é sala de combate. E o cara explica que é um torneio de luta secreto, onde os lutadores usam drogas especiais providenciadas pelo hospital para ganhar habilidades físicas monstruosas. E o garoto pergunta como assim drogas? E ele não usa essas coisas. Mas o cara abre a maleta e mostra tudo pra ele. E fala que essas drogas não são comuns. E dependendo do tipo, elas podem transformar um velho em seu leito de morte, no Mike Tyson. Mas é claro, o uso de doping não é obrigatório. E esse moleque preocupado pergunta quem é ele. E ele fala que seu nome é Min-Seok Kim. E ele é um caçador de talentos, trabalhando para um VIP, que está participando da ala de combate. E o garoto pergunta como assim caçador de talentos. Mas ele fala que sim. E o importante agora é se ele irá tomar as drogas ou não. E não houve até agora uma única pessoa que venceu sem usar as drogas. Mas o garoto fala que não tá interessado. Enquanto o Min-Seok supõe que ele possa falar mais quando ele chegar na arena. E o garoto pensa que ele realmente não tá ouvindo ele. E o Min-Seok fala que vai começar explicando como eles irão trabalhar juntos. E quando ele entrar no torneio, ele poderá escolher um patrocinador, se chegar ao top 20. E ele escolherá o seu VIP como seu patrocinador. E eles começarão a trabalhar juntos a partir daí, até que ele ganhe um torneio. E o moleque fala que certo, ele entendeu, mas ele precisa de dinheiro adiantado. Mas o cara fala que não, e isso é impossível. E ele será pago através do torneio. E o garoto muito puto pergunta se ele realmente está brincando com ele. Então por que ele trabalharia com ele? Mas o Min-Seok manda ele ter calma. E pergunta se ele ainda precisa do dinheiro para a cirurgia do seu pai e de um local seguro para ficar. E o garoto pergunta como é que ele sabe disso. E o Min-Seok diz que eles irão providenciar as acomodações e cobrir os custos da cirurgia do tratamento do seu pai, enquanto ele estiver lutando pelo seu chefe. E eles também irão protegê-lo dos agiotas. E o garoto pergunta se ele realmente pode confiar nele. Mas dessa maneira, ele recebe a ligação. E é a sua mãe. E sem que ele atende, ele pergunta qual é o problema. E ela fala para o Seono que alguns caras pagaram pela cirurgia do seu pai. E ela pergunta o que tá acontecendo. E também tem vários seguranças que falaram que estão ali por sua causa. E ele não sabe o que explicar. E só encara o Min-Seok falando para ele que a casa já está pronta. Então ele não precisa se preocupar com ela. E como ele pode ver, eles não têm muitas opções, assim como ele. E o nosso garoto fala ao telefone para sua mãe que ele contratou esses seguranças. E ele já tá chegando. Então ela só deve fazer o que eles pedirem. Mas ela pergunta como assim. E ele só fala que vai ligar para ela depois. E depois que ele desliga, ele encara o Min-Seok e pergunta o que tem de tão valioso para o prêmio ser de 10 bilhões. E o Min-Seok diz que os 10 bilhões são apenas o prêmio base. E dependendo do quanto eles apostam nele, ele pode ganhar ainda mais. E houveram campeões que ganharam mais de 15 bilhões. E o Seono fala que isso é impossível. Mas o Min-Seok fala que sim, é bem possível. E não pode ser o suficiente, considerando os riscos que os lutadores precisam assumir. O que deixa o Seono bem confuso. E o Min-Seok continua falando que a maioria dos participantes ou ficam aleijados ou morrem durante o torneio. E na última competição, a porcentagem de participantes que saiu sem graves ferimentos foi somente de 10%. E o Seono fala que isso não faz sentido. E como um torneio desses é mantido em segredo, quando tem tantas pessoas morrendo assim. E o Min-Seok fala que é exatamente por isso. O torneio é mantido em segredo, porque eles estão todos mortos. O que choca muito o garoto. E o Min-Seok diz que quando ele assinar ali, a primeira coisa que eles irão fazer é criar um álibi para sua morte. E o Seono pergunta como assim, um álibi para sua morte. E o Min-Seok explica para ele que o hospital organiza esse torneio justamente porque é fácil inventar a causa da morte de alguém. E para criar um álibi, ele precisa ser pego em uma câmera, fazendo uma compra um cartão de crédito, qualquer coisa que disponibilize a sua localização. E então, eles conseguiram inventar a causa a partir disso, desde um desaparecimento até a morte por queda, doenças ou overdose de drogas. E o Seono pergunta então se ele denunciasse isso para a polícia. E o Min-Seok fala que não é um problema. É bem fácil fazer alguém parecer um drogado maluco. E se ele acha que alguém acreditaria no adolescentezinho sem nenhuma evidência. E ele fala que acredita que seja um problema para ele depois, considerando que ele será declarado morto antes mesmo de ter a chance de denunciá-los. E o Min-Seok fala que essa vantagem de ter um hospital organizando os torneios. E ele fala que novamente a decisão é sua. E pergunta se ele está disposto a assinar esse contrato. E ele tem certeza que ele precisa de um tempo para pensar. Só que para surpresa dele, o Seono só manda ele manter a sua palavra. E o Min-Seok sorridente só encara o Seono assinando o contrato. Só que para surpresa do garoto, uma enfermeira aparece atrás dele e com a seringa, ela injeta algo bem no seu pescoço. E ele pergunta o que eles estão fazendo. Só que para surpresa dele, a sua visão fica turva e ele começa a dormir. E o Seono diz para ele não se preocupar, pois eles estão apenas sedando ele para levá-lo até a arena. E ele deve se lembrar, eles irão tomar conta dos seus parentes enquanto ele participar do torneio. E ele espera que ele vença e resolva todos os seus problemas. E depois de um tempo ele vai acordando, eles perguntam onde ele está e se ele realmente morreu. Só que assim que ele abre os olhos, eles perguntam quem são esses caras e onde eles estão levando ele. Mas ele fica bem assustado, vendo um corredor muito estranho. E ele pergunta para eles onde ele está. E o cara manda ele ficar em silêncio, pois ele já vai descobrir. Mas ele encara o Seono e dá boas-vindas a ele ao inferno. E agora, em um edifício da empresa HS, o segundo filho do grupo, Ryo-seong, o diretor Yeon-cha, fala que entende que ele tem derrubado o Big Bear, mas pergunta por que recrutar uma criança como seu lutador principal. E o Min-Seok diz que sim, mas o seu irmão, o vice-presidente, pode acabar zombando deles por causa disso. E esse diretor irritado pergunta então por que ele fez isso. E o Min-Seok encara e fala que o seu irmão é obcecado pela área de combate. E se eles quiserem que ele entre na sua aposta, eles precisarão parecer fraco. Quanto mais fraco eles parecerem, melhor. E o diretor pergunta se ele realmente acha que essa criança é a chave para derrotar o seu irmão. E o Min-Seok fala que examinou o corpo dele depois que ele sobreviveu ao quebra-ossos do Big Bear. E o que ele descobriu foi extraordinário. E o diretor pergunta o que foi. E agora sendo levado para o Seono, acordando com um sapato na sua frente. E eles perguntam quem é esse cara. Mas aqueles figurantes de branco lá atrás manda aquele cara ir para trás. E ele fala que só foi uma piada e manda ele relaxar, enquanto tem um drone observando eles, falando que foi confirmado que o jogador tá consciente. E o Seono pergunta o que é essa coisa e onde diabos ele está. E
ele não entende qual é o problema desse uniforme escolar. E esse drone diz que eles irão seguir agora com a primeira rodada de confrontos aleatórios. E ele explica que para a primeira rodada vai servir como classificatória para eles determinarem qual dos 200 lutadores é apto para entrar na arena principal. E se o senhor vê uma caixa do seu lado e dentro dela tem aquela droga. E aquele drone diz que cada jogador irá ganhar uma droga aleatória feita para melhorar uma das suas capacidades físicas. E agora eles irão abrir a mesa de aposta para os VIPs assistindo. E ele pede que, por favor, eles sigam com a administração da droga. Enquanto o senhor pensa que ele já quebrou sua promessa de ficar longe de encrenca e se formar, mas ele precisa ao menos manter a sua promessa de não usar drogas para sua mãe. E assim dessa maneira, ele escuta gritos e quando ele olha, aquele cara injetou a droga no seu corpo. E ele começou a sentir sintomas estranhos. E começa a dar risada, falando que essa é uma droga de força, o que choca muito o seu Nu, perguntando qual é o problema dele. Só que para sua surpresa, aquele cara já vai com um chute na cara dele, mas o garoto consegue desviar. E ele pergunta que merda é essa, e se ele realmente é um monstro. E ele tá completamente diferente de antes, quando ele era só um magrelo. E eles perguntam se realmente a droga melhorou os músculos dele ou algo do tipo. E esse drone chama aquele cara de Xiao Han e fala que ele conseguiu fortalecer o seu poder. E ele fala que sabia, parece que a sorte tá do seu lado, mas é uma pena, ele não consegue sair desse lugar agora. E ele adoraria ir dar uma lição em todo mundo que chamou ele de graveto. E ele já encara o seu No e fala que agora ele deve matar uma criança. Só que para a surpresa dele, o nosso garoto foi para socá-lo. E ele tomou um susto e depois ele deu uns passos para trás. E o Han chama ele de pirralho e pergunta se ele realmente tá querendo brincar com ele e se ele acha que é melhor do que ele. Enquanto o seu No pensa que é como ele imaginava, o tempo de reação dele ainda é o mesmo. E se ele diminuir a distância, ele tem a chance de acertá-lo. Só que para sua surpresa, aquele cara rapidamente já está bem em cima dele, pronto para socá-lo, dando um soco na sua cabeça. Enquanto o garoto pensa que ele também não está reagindo rápido o suficiente aos ataques desse monstro. Mas assim, ele apoia a mão no chão e tenta chutá-lo, mas o cara que é mais rápido do que ele dá um soco nas suas costas. E enquanto o seu No cospe sangue, aquele cara pega ele pelos pés e fala que diferente dele, ele nem precisa prestar atenção nos seus golpes para lutar, e só pode superá-lo com a sua força, já lançando ele contra o chão. E o seu No acabado só vê aquele cara logo acima dele, falando que ele é realmente um cara divertido, e ele quer ver quantos ossos ele consegue quebrar. E com um grande salto, ele fala que é mais forte do que ele agora, e vai acabar com todos eles, já esmagando o braço do seu No. E logo acima do garoto, ele fala que se ele vai destruir alguém, a caixa torácica é sempre o caminho que se toma. E depois que ele pisa no peito do garoto, a cena volta para a conversa do Miseoki com o diretor, com ele falando que o que ele descobriu foi extraordinário, e ele é 10 vezes mais forte que um ser humano comum. E o diretor pergunta como assim, e o Miseoki sorridente diz que em termos de densidade óssea, ele não é humano, e ele com certeza é de fora desse mundo. E esse voltando ao presente, o seu No reage, pegando na perna do Han, o que surpreende aquele cara. E o garoto rapidamente vai para tentar chutá-lo, mas ele consegue desviar e tentar agarrar sua perna de novo. Mas o seu No desvia e dá uns passos para trás, enquanto ele preocupado se pergunta como ele sobreviveu àquilo. E ele nem usou a droga. Isso não pode ser. Ele só pode ter sobrevivido porque ele não usou força suficiente. Mas por outro lado, o garoto pensa que esse monstro definitivamente ficou mais lento. E deve ser porque a estamina dele não foi aprimorada. E se ele conseguir acertá-lo de jeito, ele vai ter alguma chance. E ele deveria usar socos rápidos ao invés de mais poderosos. E dessa maneira, ele vai pra cima do Han. Mas o Han com raiva fala que ele realmente voltou pra mais. E já tenta agarrá-lo. Mas o seu No desvia e dá um soco na cara dele. E depois o Han tenta pegá-lo por baixo. Mas o seu No pula e dá um soco na cara dele de novo. E começa a dar vários socos na cara dele consecutivos. E enquanto o cara vai caindo, o nosso garoto pensa que agora é a hora decisiva. Só que para o choque dele, o Han só estava fingindo e agarrou seus dois braços, falando que o pegou. E ele nem ao menos se tocou que ele estava sendo acertado de propósito. E o Suno pergunta se é mesmo, e se ele realmente achou que ele deixaria ele ser pego. E o Han pergunta como assim. E o nosso garoto pergunta se ele sabe por que os cangurus imobilizam as mãos do seu oponente antes de baterem nele. E o Han pergunta como assim. Já pro seu Nu dar um salto e dá um chute em cheio bem na sua cara, o que deforma sua boca. E ele cai no chão muito machucado, pensando que ele não consegue se levantar. E eles perguntam por que o seu corpo não o escuta. E não tem como ele perder pra um cara que nem usou a droga. Só que para a surpresa dele, ele cai bem do lado da caixa do seu Nu e vê outra droga. E fala que é claro, uma dose não foi suficiente para desbloquear todo o seu talento. Então ele pega outra droga. E o nosso garoto pensa que ele tá tentando tomar a droga que ele não quis. E ele tem que parar ele agora. Só que daí o Han crava ela no seu pescoço, enquanto o drone fala que o jogador obteve com sucesso um aprimoramento da sua estamina. E dessa maneira, ele rapidamente joga pra cima do garoto, dando uma cabeçada no seu estômago. E depois pegando ele pelos braços e pelas pernas. E perguntando quem diz que ele é só um durão. E dessa maneira, ele joga ele contra o chão. E o seu Nu começa a cuspir sangue de novo. E o drone o encara. Mas o Han manda o drone sair dali, pois ele ainda não terminou. E tem uma coisa que ele tem que fazer. Ele tá sempre no fim da fila para fazer isso. E assim ele enfoca o garoto. E fala que então essa é a sensação. E ele sabe que os ratos teimosos como ele devem ser exterminados para o seu próprio bem. Enquanto o nosso garoto à beira da morte vai pensando no seu pai. E dessa maneira, o ambiente se acalma, com os dois caídos no chão, e o drone observa eles, falando que com a morte do jogador, o jogo chegou ao fim. E observando aquela cena, o diretor pergunta como assim morte do jogador, e o que diabos está acontecendo, e o Miseoki diz que foi por causa de uma overdose. E a taxa de sobrevivência, depois de tomar duas drogas, de uma só vez, é de menos de 0,5%. E ele já tinha tido sucesso em tomar a droga do poder, então ele ejetou o reforço de estamina, que era para o seu Nu, e a morte dele era inevitável. E o diretor diz que o oponente tomou sua própria vida, e ele tem que admitir, esse garoto é sortudo. E o Miseoki fala que seria
insensato dizer que a vitória foi por mera sorte, dada a natureza incomum do corpo dele. E o diretor fala que ainda assim, isso só pode significar que ele tem ossos mais rígidos, e ele deveria saber que existem monstros ainda mais fortes nesse torneio. E ainda assim, com as drogas atuais, eles podem aprimorar músculos, órgãos, hormônios, praticamente qualquer coisa. E o Mizuki diz, exceto por uma coisa, os ossos mais fortes não podem ser obtidos com drogas, e deve haver uma razão por trás disso. E o diretor fala que acha que ele quer ver o quão útil ele vai ser quando chegar no estágio principal. E esse lhe pergunta qual será o próximo cronograma do garoto. E o Mizuki diz que ele já passou no round do teste de drogas, então ele vai receber tratamento para quaisquer feridas urgentes. E então, ele vai lutar contra todos os monstros que ganharam poderes, que só Deus sabe quais. E agora na aula de combate, na sala de tratamento, o nosso garoto se pergunta o que está acontecendo, e se ele realmente está morto, e se foi por sua causa. E ele só estava tentando apagá-lo, e ele quase morreu. Mas ele pensa que não, ele deve cair na real, ele é o único que pode salvar a sua família. E ele com muita raiva encara aquele drone, e o drone diz que todos os vencedores dos rounds anteriores já estão prontos, e ele pede que, por favor, ele se dirija ao saguão. E aquele cara de jaleco branco fala que a partir de agora, esse guia vai dizer tudo o que ele precisa saber, então ele deve seguir as instruções que ele der pra ele, e vai ficar tudo bem. E todos os guias são equipados com armas letais, então ele não deve tentar nenhuma gracinha. E esse Senhor Nu vai seguir no drone, e saindo da sala, eles perguntam que lugar é aquele, e onde diabos ele o enfiaram, e se isso é algum tipo de túnel subterrâneo, e então eles não querem mesmo que eles escapem. Mas ele pensa que é uma droga, ele queria pelo menos ligar pra sua mãe, mas ele pensa que os seus pais devem estar bem, já que eles concordaram que cuidariam da segurança deles enquanto ele tá ali, e ele tem que sobreviver, não importa o que aconteça. Mas essa não foi a luta que ele tava esperando, e fora isso, ele pensou que ele era o único monstro assombroso, mas ali, mesmo o valentão da vizinhança ainda é muito forte. E eles perguntam quantos monstros mais existem, e esse drone diz que o jogador chegou, e o saguão será aberto agora, e assim que o portão se abre, o Senhor Nu entra nele. Eles perguntam que diabos é aquilo, mas ele enxerga vários outros drones, e o drone principal diz que os jogadores entraram no saguão, e eles irão começar o jogo com um total de 124 participantes. E a explicação começará em breve, e ele pede que, por favor, eles se reúnam ao redor da tela. E o nosso garoto tá no meio de vários brutamontes, completamente monstruosos, e ele vai se perguntando que merda é essa, e eles são completamente diferentes do cara que ele conheceu no primeiro round. E ele tem que ficar fora dos holofotes até a partida oficial começar, pra prevenir de ficar ferido do nada. Só que logo ao seu lado, um cara chama ele de garoto, e pergunta como ele chegou ali, e se ele quer brincar com o papai. E o nosso garoto pensa que ele se destaca demais usando esse uniforme. E enquanto ele vai andando, alguns caras falam que ouviu dizer que aquela criança só chegou ali depois que o oponente tomou 2 drogas e morreu, e ele não tomou nenhuma droga, e ele ainda tá com o uniforme escolar, e parece que alguns ricaços queriam ver algo trágico acontecendo, e o outro diz que estava ficando entediado, e esse moleque pode ser o seu divertimento, mas logo atrás dele ele manda ele esperar, pois parece que alguém já vai pegá-lo. E enquanto o seu noivo vai andando, alguém chama por ele, falando que perguntou se ele queria que ele brincasse com ele, e o nosso garoto pensa que é uma merda, e logo atrás aquele cara põe a mão na sua cabeça, e fala que ele realmente tá deixando ele sem opção, a não ser matá-lo. Isso não pensa que certo, pra sobreviver a essas pessoas selvagens, ele tem que levar a coisa para o próximo nível, e enquanto aquele cara já vai para atacá-lo, o seu Nu também se prepara para dar um soco nele. E no momento que os dois estavam prontos para lutar, alguém para eles, e o grandão pergunta o que ele tá fazendo, e esse cara de óculos fala que ele deveria parar por ali, enquanto o Brutamontes agarra sua mão, e com esse sorrisinho pergunta quem é ele, e o cara fala que ele é só uma criança, e depois solta sua mão, e esse gigante diz que ele é só um halfling com um braço melhorado, e se ele acha mesmo que consegue enfrentá-lo, e pergunta se ele quer fazer isso por aquela criança inútil, e o nosso garoto pensa que precisa ignorar eles, ele não pode se arriscar se ferir agora, e esses dois já estão prontos para se enfrentar, enquanto o nosso garoto pensa que é uma merda, ele não aguenta mais isso, e quando ele estava prestes a entrar na luta, um tiro foi disparado, e quando ele olha aquele drone, atirou na cabeça daquele cara, e fala que a reunião começará em breve, e aqueles que atacarem outros, fora do horário estabelecido, serão executados imediatamente, com uma multidão de drones, armados bem na sua frente. E assim o Senhor nos pergunta como é que eles podem matar alguém assim do nada, e se é realmente possível sair dali vivo. E dessa maneira, o telão mostra uma pessoa, falando que eles são todos bem-vindos, e talvez eles tenham notado, mas a rodada de teste de drogas foi um evento sem eliminações, desde que eles sobrevivam. No entanto, a partir de agora, eles serão eliminados assim que perderem, e eliminação significa que eles estarão fisicamente incapazes de lutar. E apesar dos riscos, todos se reuniram ali pelo prêmio de 10 bilhões de wons. E assim todo mundo começa a comemorar. Enquanto lá no fundo o garoto pensa que com esse dinheiro, a sua família conseguirá viver uma boa vida. E aquele cara no telão fala que infelizmente, somente uma pessoa poderá receber esse prêmio. Mas eles não devem se preocupar, pois se eles sobreviverem após chegar no top 16, eles poderão receber 5% do dinheiro apostado pelos VIPs. E cada jogador terá um canal de transmissão pessoal e um guia que irá guiá-lo e agir como sua câmera para a transmissão. E esse senhor não entende o que são esses drones. E o cara no telão diz que os VIPs vão assistir os canais de jogadores que eles acreditam que vão vencer e irão realizar apostas. E para resumir, quanto mais atenção ele conseguir, mais dinheiro ele vai ganhar. Então ele espera que eles consigam atrair vários VIPs para os seus canais e ganharem uma fortuna. E eles irão providenciar um dormitório de 5 pessoas, que eles irão ficar juntos até o final do jogo. E eles devem se sentir livres para escolher os seus colegas de quarto. E quaisquer dúvidas serão respondidas pelos guias. E agora ele pede que, por favor, eles entrem em seus quartos. E assim aqueles dois caras de antes falam que eles precisam encontrar os figurões se eles quiserem a atenção dos VIPs. E eles não querem dividir quarto com a criança, que não vai render nada. Enquanto o nosso garoto irritado pensa que realmente é uma merda e não vai ser fácil achar um quarto. Só que
pra surpresa dele, aquele velhote musculoso pede pra ele não se preocupar e ele vai protegê-lo até que o torneio comece. E o nosso garoto só vê a sua mão tremendo, mas quando ele olha, um cara loiro passa por ele e ele tenta reconhecê-lo, mas pensa que não pode ser. E esse velhote diz que parece que tem um quarto ali onde eles podem entrar sem concorrência. Enquanto nos pergunta se ele realmente vai dividir quarto quando todo mundo tá o evitando, e ele até se feriu por sua causa. Ele não sabe qual é a dele, mas vai ser perigoso dependente do quarto que ele escolher. E aquele cara pergunta se ele não vem, e o Suno fala que tá indo, enquanto os dois brutamontes de antes falam que é um desastre, e eles com certeza ficaram no final dos rankings. E ele fala que é por isso que ele escolheu um quarto de jogadores que ele acha que serão populares, e seria perigoso demais dividir um quarto com eles, mas eles podem aparecer um pouco na transmissão deles. E outro cara fala que concorda, e ele aposta que esses marombas vão atrair os VIPs igual moscas. E agora em outro quarto, tem 3 caras, gigantes e trincados, e aquele loiro de antes passa pela porta, e depois fecha ela. E ele vai até o cara do centro, e ele fala que esse assento parece bom, e pergunta se dá pra ir um pouco pro lado. Mas aquele cara se levanta, e fala que ele fechou a porta antes mesmo das câmeras entrarem, e se ele realmente tá pedindo para ser morto. Só que pra sua surpresa, aquele loiro com 2 dedos já ataca bem no seu pescoço, e depois de um simples ataque, ele cai no chão desacordado, com seu pescoço afundado. E assim ele pergunta se mais alguém quer cumprimentá-lo, e os dois tremendo de medo falam que não, e ele fala que isso é bom, e eles devem continuar em silêncio, falando que tem mais alguém que ele precisa cumprimentar, e esse loiro é o Min Soo-han, de 19 anos. E agora de volta à cidade, dentro do carro, o Min Soo-han fala que é uma fonte que diz que o vice-presidente irá trabalhar com o campeão anterior, o Man Cheon-choi, e o diretor fala que é uma merda, e nenhuma outra pessoa conseguirá trabalhar com ele, e enquanto isso, a única opção que ele tem é um estudante do colegial, e o Min Soo-han fala que se o Suno chegar ao top 16, ele vai ter outra chance de doping, e com a sua estrutura física, ele conseguirá extrair o máximo possível da melhoria, e os seus ossos já estão 10 vezes mais fortes do que os outros, então se ele usar a droga, ele será o mais poderoso de todos os tempos. E o diretor fala que então ele precisa mantê-lo do seu lado até lá, mas ele fala que os outros VIPs podem acabar interessados nele. Só que o Min Soo-han diz que acha que isso não será um problema, e as 5 pessoas que estão dividindo o quarto com o Seo-no tiveram o menor número de visualizações na última rodada, o que surpreende muito o diretor. E agora no seu quarto, aquele velhote fala que parece que eles terão um problema em conseguir visualizações, e todo mundo vai se juntar em volta dos candidatos a campeões. Mas o que eles têm ali é uma lutadora que está sendo menosprezada por ser a única mulher no torneio, e ela se chama Amanda Groshi, de 23 anos, lutadora de capoeira e jiu-jitsu, e o outro lutador com o menor físico do torneio, o Min Hong Kim, de 25 anos, lutador de boxe, e por último, mas não menos importante, o Menon, de 28, que é um completo maluco. E assim 5 drones entram no quarto, e o velhote diz que os guias estão ali para filmar, e eles precisam ganhar atenção se quiserem ganhar algum dinheiro com as apostas. E assim o velhote estende a mão, e deu um grande salto, e apoia a mão no chão, e começa a fazer flexões com uma mão só. E o nosso garoto diz que acha que isso não vai funcionar, enquanto ele olha para aquela garota se levantando, e assim, ela estica um dedo, e crava no piso, e se levanta sobre ele, e começa a se apoiar por um dedo só. E o Suno se pergunta como é que ela consegue levantar o seu corpo com apenas um dedo assim, e assim os dois começam a fazer flexões. E o garoto ao lado fala que ficar se exibindo assim é só para idiotas, e simplesmente ele corre numa velocidade monstruosa, e depois volta rapidamente, o que assusta muito o nosso garoto, se perguntando como é que ele consegue ser tão rápido assim. Mas ele olha para o lado e vê aquele cara completamente maluco, tentando lamber o seu cotovelo, e ele só encara aquela cena sem entender nada, e pensa que isso é muito incrível e ridículo ao mesmo tempo. E sendo assim, a porta do quarto deles é fechada, e na televisão em cima mostra suas partidas, e todos eles veem os seus oponentes, e o oponente que o nosso garoto vai enfrentar é esse cara com a marca de X na cabeça. E agora de volta ao prédio, o diretor pergunta se esse tal de Kai é forte, e o Min Soo-han diz que desde que ele era um lutador de Lethwei, ele nunca perdeu uma única luta. E o diretor pergunta o que é esse Lethwei, e o Min Soo-han explica que é um esporte de combate birmanês, parecido com o Muay Thai, mas tem algumas diferenças que deixam o Lethwei ainda mais brutal e perigoso. E o diretor pergunta se o Muay Thai não é perigoso o suficiente, sendo que é um dos poucos esportes que permitem o uso de cotovelos e joelhos. E o Min Soo-han diz que ainda tem mais coisas permitidas no Lethwei, e eles nem usam luvas, e permitem cabeçadas, e um golpe na cabeça com a testa, um dos ossos mais fortes do corpo humano, pode causar lesões fatais. E é por isso que a maioria dos esportes de combate proíbe. Entretanto, a parte mais perigosa do Lethwei é outra coisa. E o diretor pergunta o que é, e o Min Soo-han fala que o que é realmente perigoso é como os lutadores podem golpear a parte de trás da cabeça dos seus oponentes. E quase todos os esportes de combate proíbem isso, já que podem causar paralisia ou até mesmo morte. E ele é provavelmente o participante com mais experiência em combates entre os outros participantes na área de combate, já que ele continuou a lutar mesmo depois da sua carreira terminar, quando ele foi recrutado por uma gangue. E o diretor pergunta como assim, e ele fala que acha que ele não estava satisfeito lutando no ringue, e ele desafiou vários lutadores famosos das ruas, até que a gangue percebeu ele. E o diretor pergunta se ele acha que o Seo-no vai conseguir enfrentar um cara desses. E o Min Soo-han fala que é isso que ele também gostaria de saber. E até agora, o Seo-no enfrentou pessoas como o Big Bear e os agiotas, que não possuem habilidades marciais. Mas esse Kai, lutador de Lethwei, é completamente diferente. E agora de volta ao dormitório da área de combate. Todos estão dormindo nas cápsulas. E quando nosso garoto acorda, a cápsula levanta. E ele se pergunta por quanto tempo ele dormiu. Mas ele percebe que o seu corpo parece mais leve. E não é só que pareça mais leve, é uma coisa que ele não consegue entender. Mas ele pensa que é mesmo,
Minho não é a primeira vez que isso acontece. E quando ele enfrentou Big Bear, ele acordou assim também. E é como se ele estivesse mais forte. E aquele filhote lá atrás manda ele não ficar surpreso. E músculos levados ao limite não são o suficiente para causar danos. E eles estão destinados a se recuperarem mais fortes do que antes. E provavelmente ele nunca levou sua força ao limite até agora. E o nosso garoto pensa que é isso mesmo. Ele estava no seu limite quando ele lutou contra o Big Bear. E o filhote fala que mesmo assim, ele se recuperou insanamente rápido. E ele pergunta se ele recebeu uma droga de melhoria de recuperação. Só que o Sunu interrompe e fala que mais importante do que isso, ele ia querer perguntar algo desde ontem. E porque ele tentou ajudá-lo, até arriscando se ferir. E o cara diz que a questão é que ele lembra muito seu filho. E se ele tivesse sido melhor como um pai, ele provavelmente não teria que pegar empréstimos de agiotas. E o nosso garoto pergunta então por que ele entrou no torneio. E o cara fala que sim, é porque ele precisa pagar a dívida dele primeiro, para que a sua família volte ao normal. Mas quando ele viu ele parado sozinho, ele se lembrou do seu filho, que ele negligenciou por tanto tempo. E ele não pôde simplesmente ficar de braços cruzados. Isso não só manda ele parar de perder seu tempo com ele. E se ele quer ser um bom pai, então ele deve sair daqui e ser um pai de verdade. E não adianta nada se ele acabar morrendo ali. O que surpreende muito aquele cara, só encarando o seu no. E se ele pega ele pelo pescoço e diz que ele fala como se fosse o fim do mundo. E ele só foi ajudá-lo, e não é nada demais. Só que dessa maneira os dois começam a ver aquele Menon reclamando muito e perguntando por que ele não vai lutar na arena principal. E ele fala que eles são um bando de idiotas e ele é o lutador que consegue tocar o seu cotovelo com a língua. E o velho fala que ouviu dizer que suas lutas com muitos espectadores acontecem na arena principal e as outras serão realizadas no mesmo lugar da rodada anterior. E falando nisso, eles são um grupo com a menor quantidade de espectadores. E o fato de estar todos lutando na arena principal, exceto o Menon, significa que os seus oponentes são alguns dos lutadores mais fortes e populares. E o Sunu fala que então isso é o melhor pra eles. E o velho pergunta do que ele tá falando. E o nosso garoto diz que essa é a chance deles atraírem a atenção para o seu dormitório. E ele o encara e pergunta se ele tá maluco. E dessa maneira o Menon vai até ele e fala que não só tem espectadores na arena principal. E o nosso garoto toma um susto na hora. E o Menon diz que vai ter 16 VIPs em pessoa. E eles são algumas das pessoas mais poderosas do mundo. E o nosso garoto pensa que então quer dizer que aquele caça-talentos vai estar lá também. E ele quer muito saber como está sua mãe. E agora em outro lugar à noite, aquele diretor e o Misioki estão dentro de um galpão. E o diretor pergunta por que ele disse pra eles irem ali e que lugar nojento é esse. E o Misioki fala que ninguém sabe a localização da ala de combate, exceto os organizadores. E então eles provavelmente queriam encontrá-los em um lugar onde eles não serão vistos. Mas ele percebeu que a partir de um certo ponto, alguém além deles começou a assistir o canal do seu no. E o diretor pergunta como assim, e se tem alguém investigando eles. Só que para sua surpresa, alguém lá em cima fala pra ele que ele teve um mal entendido. E essa garota é a filha mais nova do grupo Hossin, a Seongon Cha, de 19 anos. E ela fala que tá assistindo porque achou seu nu interessante. E o diretor fala que não faz muito tempo que ela foi expulsa da empresa. E pergunta o que ela tá fazendo, seguindo ele como uma ratazana. E o Misioki fala que a sua irmã mais nova deve estar realmente interessada no que ele faz. Mas o diretor diz que ela não é a sua irmã, e é sua filha de um amante. E a garota vai até ele e fala que ele foi um pouco duro. E ela nem foi pra escola só para ajudar os seus dois irmãos na empresa. Mas parece que pelo menos ela encontrou algo interessante graças a ele. Então ela acha que vai ter que agradecer o seu irmão. Mas o diretor diz que não sabe o que ela tá aprontando de novo, mas é melhor ela sumir agora. Só que dessa maneira, um carro entra no galpão e um drone aparece, falando que eles irão escoltá-los até a arena principal. E depois que eles entraram no carro, eles foram direto para o local. E esse alguém diz que eles podem tirar as vendas. E depois que a garota tira a sua venda, ela vê uma janela gigantesca. E ela pergunta que lugar é esse. E assim ela percebe que ela tá numa arena subterrânea. E o segurança ao lado fala que isso é abaixo da arena principal. E ela está atualmente em uma das 16 salas VIPs. E a garota fala que então ela finalmente está ali, no parquinho dos seus irmãos. E agora na sala do diretor, ele fala que é maior do que ele esperava. E o Misioki diz que quando esse jogo terminar, vai começar a luta do quarto 10, que é o do seu no. Só que para a surpresa do diretor, ele vê vários destroços lá embaixo. E quando ele olha, aquele loirinho de antes derrotou facilmente um brutamontes. E ele preocupado, pergunta o que é aquele monstro. E o Misioki diz que esse é o Min Su-han. E parece que outra pessoa com a mesma idade do seu no está ali. E o diretor pergunta se ele é realmente outro estudante. E o Misioki diz que ele largou a escola. Então tecnicamente não. Mas é estranho que dois monstros venham da mesma escola. E o diretor pergunta como assim. E o Misioki diz que esse garoto, Min-su, é da mesma escola que o seu no. E esse loiro vai encarando aquele cara caído no chão. E o drone atrás dele fala que com a vitória do Min Su-han, a luta entre o quarto 9 e o quarto 20 foi encerrada. E a partida entre o quarto 10 e o quarto 3 vai começar agora. E os participantes devem entrar na arena. E quando eles passam pela porta, eles ficam muito surpresos, vendo aquela arena gigantesca. E o velho diz que isso está em uma escala completamente diferente da primeira rodada. E o drone diz que todos além do jogador Min-Hoo Kim devem aguardar a sua vez. E esse aquele garoto tá lá embaixo, esperando pela sua luta. E o drone diz para os jogadores que as partidas já terminaram, eles devem sair da arena agora. E esse aquele loiro vai passando pelo garoto. Enquanto o velho pensa que espera que o Minho não fique nervoso. Só que para a surpresa do seu no, algo foi jogado contra ele. E eles perguntam de onde veio essa pedra. Enquanto o Minho encara aquele garoto, eles perguntam se ele realmente viu isso. Ele fingiu mexer no cabelo e ao mesmo tempo jogou uma pedra no seu no. E esse cara é realmente impressionante. E a maioria das pessoas não perceberam nessa velocidade. E assim o loiro passa por ele e fala que o colegial do seu grupo é bem arrogante. Mas o Minho fala que não acha. E o loiro pergunta o que ele quer dizer, chamando ele de idiota. E o Min-su fala que isso é impossível, só encarando o Minho. E esse o Minho dá uns passos para trás. Enquanto o velho pergunta o que aconteceu e o que o Minho tá fazendo. Mas a Amanda fala que não foi nada. E ele é sensível o suficiente para perceber até a menor das mudanças. Então a intenção assassina dessas deve ser óbvia para
pra ele. E depois disso, aquele cara se vira de novo e passa pela porta. E Miu se pergunta o que foi isso, e se foi só sua imaginação, mas ele tem certeza que viu essa cena na sua cabeça. E ele se pergunta se isso é realmente o máximo que ele consegue fazer, e como ele vai se vingar, sendo tão fraco assim. Só que de pra surpresa dele, logo atrás, um cara pergunta o que ele tá encarando, e o Miu vê um brutamonte gigantesco. E em uma das salas, o presidente do hotel Sungon, o Unseongo, fala que ele recrutou o Paice pelas suas habilidades, mas ele achou que essas habilidades dele fossem um esporte sem técnicas de ataque. E o cabeludinho atrás fala que não importa o quão bom o oponente esteja atacando, mas tudo isso se torna inútil quando um wrestler consegue imobilizá-lo. E quando agarra sua presa, existem várias técnicas para usar, como arremessos, chaves e imobilizações. E o oponente não conseguirá aguentar tudo isso. E é exatamente por isso que tantos wrestlers se destacam nas artes marciais mistas. E na verdade, o wrestling é a habilidade mais essencial para se estabelecer ao treinar artes marciais mistas. E a pessoa pode até se defender contra punhos, mas impedir o avanço de corpo inteiro é outra história. Especialmente se for um wrestler atacando. E isso se aplica ainda mais quando existe uma tamanha diferença de tamanho, com esse gigante encarando o Minion. E esse drone diz que ambos os competidores estão prontos. Eles vão começar a partida entre o Miho Kim e o Paice. E esse garoto faz a sua base. E o Paice sorridente pergunta se ele é um boxeador iniciante. Ele parece um desses fracotes que nunca lutou sem luvas. E ele quase sente pena dele ao enfrentá-lo logo de cara. Só que para sua surpresa, o Minion dá um soco na sua cara. E o seu olho é ferido e começa a sangrar. E ele gritando se pergunta o que é isso. Enquanto me pergunta quem ele chamou de fraco. E o Paice fica muito assustado com aquilo, mas pensa que ele deve se concentrar e focar nele com pelo menos um olho. E ele vê o Minion partindo pra cima dele. E ele pensa que é uma droga. Ele não consegue acompanhar os seus movimentos. E ele estava atacando pelo seu ponto cego. E ele é rápido demais. E nesse momento, ele recebe outro soco na sua cara, bem na direção do seu olho ferido. E depois mais um soco, bem no seu nariz. Só que nesse momento, ele tenta agarrá-lo, mas Minion consegue desviar. E continua golpeando ele em várias partes do seu corpo. Enquanto o Paice pensa que é uma droga, ele tá perdendo a visão do outro olho também. E só consegue ver o Minion completamente embaçado. E lá acima da arena, o Vale se pergunta se realmente o Minion vai finalizá-lo assim. Mas a garota fala que não. O Paice começou a bloquear os seus golpes. E assim o Paice tá lá, bloqueando os socos do Minion. E ele começa a tentar agarrá-lo por várias direções, sem nem mesmo ver direito. E o Minion assustado se pergunta o que é aquilo. E ele tava atacando ele, mas ele acabou vendo algo. E assim o Paice pergunta o que tá acontecendo com ele. Mas ele fala que sim, foi quando ele começou a perder a visão do seu outro olho também. E seus pelos se arrepiaram, como se ele tivesse levado um choque. Então essa é a sensação. E ele pensa que certo, ele vai fechar completamente os seus olhos. E o Minion se pergunta o que ele tá fazendo. E como ele vai lutar de olhos fechados. E ele fala que agora ele praticamente já venceu. Só que para sua surpresa, mesmo com seus olhos fechados, o Paice consegue defender o seu golpe, o que surpreende muito aquele VIP e os colegas de quarto do Minion. E o Minion pensa que se ele prender agora, ele com certeza vai morrer. E ele precisa ir para a esquerda. E se ele dá um passo para a esquerda, mas o Paice consegue bloqueá-lo também e girar o seu corpo, jogando ele para cima e depois caindo sobre ele no chão. E seu velho diz que isso foi um suplex. E ele ficou mais forte quando perdeu o seu olho. E aquele VIP começa a dar risada daquela cena. Enquanto o cabeludinho lá atrás diz que parece que a perda de visão ativou os efeitos da droga de melhoria sensorial. E o Minion tá completamente derrotado. E o Paice sorridente fala que ele deveria agradecê-lo, pois sem a sua ajuda, ele não teria descoberto o seu poder. Só que para surpresa dele, o Minion dá outro soco no seu olho e consegue acertá-lo. E agora, ele tá sem os dois olhos. E esse aquele VIP pergunta o que merda ele tá fazendo e como ele perdeu seus dois olhos. E vendo aquela cena, o velho fica feliz, falando que não acredita que o Minion sobreviveu àquele golpe. Ele não sabe como ele fez isso, mas se ele continuar assim, ele pode vencer. E o cabeludinho atrás do VIP fala que felizmente, ele não terá chance de derrotá-lo, já que ele está inconsciente. E o VIP pergunta como assim. E se ele não viu, ele dando aquele soco. E esse o Minion continua com seu braço levantado. E a Amanda diz que ele precisa acordar logo, antes que o pai se encontre ele. E se aquele pai se levanta, e sem a sua visão, tenta procurar o garoto, de alguma forma. E se o pai se fala que é uma droga, ele não consegue ver nada, mas ele tenta usar a sua visão sensorial e consegue ver algo no chão. E eles perguntam o que é tudo isso. Ele consegue sentir o cheiro de todo, desde o chão até o menor grão de areia. Ele consegue ouvir o seu oponente respirando. Ele consegue sentir a pressão do ar mudando ao se mover. E consegue até sentir o que está atrás dele. E ele, muito animado, fala que isso é realmente insano. E ele começa a dar risada, falando que ele ficou desapontado quando ele não pegou a droga de força. Mas essa é ainda melhor. E ele está ficando mais forte a cada minuto. E ele fala que sim, como presente de agradecimento, ele vai acabar com a sua vida agora. Já vindo na direção em que o Minion está, e dando um grande salto. E dentro da cabeça do Minion, ele vai sonhando que não, o seu corpo não consegue reagir. E ele lembra do seu irmão completamente derrotado e morto na sua frente. Enquanto pensa que ele vai encontrá-los, não importa o que aconteça. E se um cara for até ele, falando que se ele desejava encontrar o assassino do seu irmão, ele deveria ir ali, dando o cartão da área de combate pra ele. E esse ele já percebe aquele Paice pulando na sua frente. E quando ele estava prestes a finalizá-lo, o Minion se pergunta por que tudo está se movendo tão lento. Mas ele pensa que não, ele não está lento. É ele que se tornou super rápido. E dessa maneira o Paice concluiu seu ataque. Mas o Minion conseguiu acordar e fugiu dali, o que surpreende muito os três. E o Paice pergunta quando ele chegou ali. E o Minion diz que quando ele estava se gabando de seus sentidos, ele teve muito tempo para descansar e ficou novinho em folha. E o Paice pensa que ele não tá mentindo. Ele está ainda mais rápido do que antes. E seu garoto fala que agora ele quer ver quanto tempo ele pode aguentar. E ele vai começar no nível 1. E o Paice pensa que ele tá vindo. Só que para a surpresa dele, ele é mais rápido do que ele consegue perceber. Mas mesmo assim, o Paice conseguiu bloquear. E o Minion pensa que ele refletiu seu soco. E se pergunta se foi uma coincidência. Mas depois disso, ele refletiu outro soco dele. E ele pensa que beleza, ele vai levar isso a sério agora. E ele tentou dar um soco na cara dele, mas o Paice conseguiu desviar e já tentou agarrá-lo novamente. Só que
que dessa maneira o Minho dá alguns passos para trás. E eles perguntam como ele tá acompanhando a sua velocidade, enquanto o pai se pensa que ele consegue sentir todo, desde os seus batimentos cardíacos até os seus movimentos. E agora, ele não tem como perder, e ele não tem nenhum ponto cego. E o Minho vai pensando que então, ele não tem chance se não for pra valer. Ele precisa arriscar e ir direto nele com a velocidade máxima. E se ele parte pra cima do Paice, a alta velocidade, pensando que vai usar o seu golpe final, o direto de direita. Só que desse momento, ele percebe algo, e foi o Paice atacando ele com um soco na cara. E depois que o Minho cai no chão, o Paice pergunta por que ele caiu no meio do seu golpe, enquanto o moleque se levantou novamente e se pergunta o que tá acontecendo. E ele está bem. E ele achou que o pescoço tinha sido quebrado, e eles perguntam se talvez ele esteja alucinando. Mas o Paice fala que se ele tivesse finalizado o golpe, ele teria quebrado o pescoço em dois. Mas ele acha que tropeçar salvou a sua vida. E essa criança tem realmente sorte. Enquanto o velho fala que é uma droga, a velocidade do Minho não tá funcionando contra ele. E parece que de alguma forma, ele consegue sentir o ataque antes de chegar. Só que ele percebe algo estranho e vê o Minho em 3 posições diferentes. E eles perguntam o que é aquilo. E de repente ele parou de usar o poder da droga e está confiando apenas na sua movimentação. E eles perguntam se ele tá cansado demais para usar a sua super velocidade. Mas ele vê aqueles movimentos e não entende o que é isso. E pergunta o que ele vai fazer na velocidade normal. E ele já vê o Minho pronto para atacá-lo. Mas ele manda ele parar, falando que ele vai morrer se ele continuar assim. Só que para surpresa de todos, o Minho acertou um soco em cheio no Paice, deformando a sua cara. E depois disso, ele se agachou, desviando o golpe do Paice. E depois ele começa a rodeá-lo em várias posições. E o Paice não consegue entender onde ele está, mas o Minho tá ficando mais cansado do que antes. E o velho se pergunta por que ele tá fazendo isso. E ele não consegue manter a sua velocidade. E como ele vai acertar o golpe assim, usando toda a sua energia nessas fintas. Só que para surpresa dele, ele acerta outro soco em cheio. E ele fica muito chocado, se perguntando o que é aquilo. E o Minho continua acertando ele em várias posições diferentes, enquanto o Paice não consegue bloqueá-lo. E o velho se pergunta por que os golpes usando fintas estão funcionando. E a garota diz que ele só está acertando os golpes por conta das fintas. E ele subconscientemente parou de usar as fintas, porque achou que o oponente dele havia perdido a visão. Mas isso tornou previsível. E então o velho pergunta se ele está enganando o oponente, como se ele estivesse enxergando. E ela fala que não, é mais do que isso. O Minho está enganando todos os sentidos do Paice. Com seu novo poder, é fácil para o Paice antecipar a rota de um ataque, mas ele acabou de despertar esse poder. Portanto, quando ele se depara com habilidades de fintas avançadas que nem a do Minho, a sua mente começa a se distrair. Assim como o Minho está causando um caos para confundir o Paice, ele conseguiu entender quantos movimentos o Paice vai conseguir antecipar em tão pouco tempo. E essa criança Minho talvez seja mais forte do que eles imaginaram, com isso desviando de mais um ataque e depois acertando outro golpe em cheio no Paice. E o seu VIP lá em cima pergunta que merda é essa e como ele pode apostar no perdedor e nem consegue ganhar de uma criança, mas o cabeludinho fala que não. E ele pede para ele olhar pro rosto dele, perguntando se parece se ele vai perder. Enquanto o Paice fala que acabou de pegá-lo, e ele conseguiu agarrar e começa a gritar falando que a vitória é sua. E depois que ele o agarra, ele dá um giro e crava a cabeça do Minho no chão, o que choca muitos colegas de quarto e também o VIP e o cabeludinho. E o Minho vê aquela cena do corpo do garoto se dispersando. E ele fala que agora ele tem certeza que pegou. Só que para surpresa dele, o Minho tá bem na sua frente, só o encarando. E o nosso garoto pergunta por que do nada ele fez um backdrop. E a garota diz que foi por causa que o Minho atacou o cérebro dele. E o Sonu pergunta como assim. E ela fala que o Minho esteve atacando múltiplas vezes a cabeça do Paice. E a cada golpe, o cérebro do Paice tremia. E se ele continuasse a ser atacado sem parar dessa forma, mesmo uma pessoa com sentidos apurados não conseguiria manter o foco. E foi assim que o Minho causou uma falha nos sentidos do Paice por alguns segundos. Isso foi o suficiente para fazer ele pensar que pegou alguém de verdade, sendo que não pegou. E o nosso garoto pensa que isso é surpreendente, e talvez ele seja mais forte do que ele. E o Minho só vai encarando o Paice, enquanto o Brutamontes acha que isso é muito injusto, e como os sentidos dele são melhores do que o seu. E depois desse momento, ele cai no chão desacordado, e assim o drone vai até ele, e fala que o Paice é incapaz de prosseguir com a batalha. Portanto, o vencedor da partida é o Minho King. E assim o velho começa a comemorar, enquanto que ele vive lá em cima, fala que isso é uma droga. E depois que o Minho vence, ele tá completamente acabado, e ele pensa no seu irmão, falando que deu o primeiro passo. E agora em outra sala VIP, aquela garota diz que isso não é uma luta entre humanos, e faz sentido seu irmão ficar tão fissurado nesse torneio. Mas o segurança ao lado fala que não são apenas as partidas, e esse local é capaz de patrocinar tudo que os ricos anseiam, não apenas riqueza e poder, mas também permitem cometer assassinatos sem deixar rastros e utilizar substâncias que não são detectáveis em nenhum exame. E esse lugar é o paraíso para os ricos, que não tem mais lugar algum para encontrar prazer. E é por isso que os VIPs colocam seu orgulho em risco ali. E ela fala que dá pra entender porque o seu segundo irmão está ganhando do seu irmão mais velho. E o segurança fala que sim, ele tem certeza que o diretor escolheu cuidadosamente o seu lutador, já que o seu caça-talentos é alguém bem conhecido nesse lugar. E ela fala que sim, é por isso que eles estão em movimento, mas eles terão que ver o quão bom ele realmente é na próxima partida. E agora em outra sala, tem um cara vendo a transmissão daquela luta, e um doutor atrás chama ele de diretor de ala, falando que os 16 VIPs estão presentes. E esse cara mascarado fala que todos já chegaram, e ele acha que eles terão bons resultados esse ano. E ele pergunta como estão os resultados das pesquisas, e o doutor diz que eles conseguiram confirmar a manifestação do segundo estágio de melhoria sensorial, e descobriram o efeito colateral temporário que foi reduzido em quase 20%. Entretanto, o efeito regenerativo que eles estão procurando ainda não apareceu entre os participantes, e o mascarado fala que então isso é um fracasso, mas ele fala que não, o efeito
efeito máximo das drogas deve começar a aparecer por agora. E então, os seus esforços devem dar frutos em breve. E além disso, eles descobriram um novo efeito das drogas. E após examinar bem, eles acreditam que possam ter descoberto algumas pistas sobre a habilidade regenerativa. E o Mascarado pergunta se ele está falando sobre o efeito de fortalecimento de pele. E ele fala que certo. Então pergunta quando ele pode esperar para ver esse poder em ação. E o doutor fala que em breve, porque o próximo lutador da arena principal é o Kai. E agora o nosso garoto tá se alongando para sua luta. E o velho fala que se estiver muito difícil ele pode desistir. Mas o garoto fala que isso não vai acontecer. E nem deveria. E o velho pergunta porque ele não tá nem um pouco assustado. E ele parece bem relaxado. E Sono diz que só não tá com medo. Mas o velho bem surpreso fala que ele faz parte dos esquisitos. E se o drone vai até ele e fala que o jogador Seono Kang deve entrar na arena. E se ele passa pela porta? E se pergunta desde quando ele parou de ter medo. E quando ele era jovem, ele já esteve em vários acidentes que as pessoas nem imaginavam. E mesmo em acidentes que pareciam fatais, ele sempre levantou bem. E inicialmente, ele chorava pelo choque. Mas após alguns anos, não importava o perigo, ele não se abalava. E vários valentões iam mexer com ele pela sua atitude. Mas não importava o quanto eles tentassem, ele nem piscava. E no fim, eles acabavam ficando com medo dele. Mas a única coisa que ele teme agora é a segurança da sua família. Não um oponente como ele, com um Kai gigantesco bem na sua frente. E os dois se encaram no meio da arena. E esse diretor fala que finalmente está começando. E ele pergunta para o seu assistente qual droga o Kai usou. E o Minseok diz que ele tomou a droga fortalecimento de pele, que nunca foi vista. E o diretor pergunta o que é isso. E se isso vai ajudar ele na luta. E o Minseok diz que ela não só ajuda. E o seu último oponente teve sua pele e músculos rasgados. E o diretor pergunta como o fortalecimento de pele causou isso. E ele fala que a sua pele não pode ser ferida com a força humana comum. Só que ele era tão forte que quando o oponente encostou de leve, não só a pele se rasgou, até mesmo os músculos se despedaçaram. E vários dos VIPs normais estão interessados em apostar nele. E o diretor pergunta então em quem eles irão apostar. O Kai é um lutador profissional de Lethway com o poder do fortalecimento de pele. E ele pergunta se realmente é a decisão certa apostar no Seono. E o Minseok diz que assim como ele preveu, todos estão apostando no Kai. E pelo contrário, não houve nenhuma aposta no Seono. Só que para a surpresa dele, alguém apostou no garoto. E eles perguntam quem é. E acabaram de apostar 100 milhões de wons nele. E o diretor bem puto pergunta quem foi. E agora na sala da irmã dele, o seu segurança pergunta se ela tem certeza disso. E ela fala que não pode esperar uma recompensa sem tomar alguns riscos. E além disso, ela confia na sua intuição. E ela não vai conseguir alcançar os seus irmãos se não tentar arriscar as coisas. Então ela quer ver se ele realmente vai dar um bom retorno para ela. Ou simplesmente será um risco alto demais para ela carregar. E agora de volta à arena, o drone vai até eles e fala que a luta vai começar agora. E o nosso garoto arma sua base e pensa que ele tem que vencer de qualquer jeito, enquanto o Kai só encara, sem fazer nenhum movimento. E o Sono se pergunta se ele realmente não vai se preparar para a luta. E se ele pergunta para ele o que ele tá fazendo, e se ele não vai lutar. E o Kai fala que ele é um guerreiro e não um bandido que bate em crianças. E o nosso garoto fica bem puto. E se o Kai vai até ele e fala que um golpe com 1/10 da sua força é o que ele vai dar nele agora, e ele não deve levantar, chamando ele de criança. E assim, ele dá um chute no seu estômago, fazendo o Seono ser lançado para longe. E vendo aquela cena, o diretor fica muito preocupado. E o nosso garoto caído no chão sente muita dor. Enquanto o diretor diz que ele está sofrendo tanto depois de um único golpe. E o resultado dessa partida é óbvio. E aquele velho na arquibancada fala que é uma droga. E ele precisa sair dali agora. Mas para a surpresa dele, o Mion atrás fala que ele não tá gritando de dor. E ele tem certeza de que o Seono percebeu isso. E o Kai não queria atacar ele. Ele só queria dar um susto no Seono. E o velho pergunta se ele tá dizendo que o Kai está tentando ajudar o Seono. Mas o Mion fala que não. Ele só não quer lutar porque seria vergonhoso. E o velho pergunta como assim. E ele diz que ele acha que vai ser ruim para sua reputação se ele lutar a sério contra um colegial. Então basicamente, ele está dizendo para o Seono aceitar a sua derrota. E se o Kai vai até ele e pergunta se é sério, era para ele fingir um desmaio e não só ficar gritando de dor. E ele pode gritar o quanto quiser. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E ele vai dar outra chance para ele. Só que daí o Seono começa a tirar sarro do Kai e pergunta se ele realmente está tentando vencer no debate. O que surpreende muito o Kai. E ele fala que certo então. Ele acha que não bateu forte o suficiente nele. E ele vai dar um gostinho da sua força. Então ele deve fazer a sua parte a partir de agora. Já partindo pra cima dele com um chute na sua cara. Só que o nosso garoto rapidamente bloqueia o seu golpe. O que surpreende muito a garota. E também o diretor e seus colegas de quarto. E esse nosso garoto dá um salto. Enquanto o Kai grita que ele falou pra ele não se levantar. E se ele dá um giro e tenta dar um cotovelado no nosso garoto. Mas ele conseguiu desviar. Enquanto o Kai se pergunta como é que ele virou tanto a sua cabeça. E dessa maneira logo acima dele, o nosso garoto dá um tapa na sua cabeça. O que surpreende muito o diretor. E a irmã dele fica muito feliz vendo aquela luta. E se um Kai irritado fala que disse pra ele que daria outra chance. Enquanto o nosso garoto diz que ele pode continuar falando sobre chances ou sei lá o que. Mas ele pergunta se não é meio irônico, vindo de um cara que acabou de se ajoelhar para um colegial. O que choca muito o Kai. E o Seono diz que se ele é frouxo, ponto de se ajoelhar na sua frente, ele não merece levar nenhum soco dele. E o Kai fala que se ele não consegue nem fingir para salvar a sua própria pele, ele acha então que ele não tem escolha. Ele vai dar uma ajudinha e vai fazer ele tentar. E o nosso garoto se pergunta o que ele tá fazendo e como ele não consegue se mover. E o Kai diz que ele só vai usar 50% da sua força. E o nosso garoto pensa que é uma droga, já recebendo uma cabeçada do Kai e caindo no chão. Mas o Kai assustado se pergunta o que diabos é isso e o que é essa dor e se ele realmente usou força demais. Só que para surpresa dele, o nosso garoto se apoia no chão e tenta chutar a sua cara. Só que o Kai desvia. Isso não dá um grande salto. Enquanto o Kai pensa que ele nem sentiu essa cabeçada. E se isso é realmente possível? E o nosso garoto fica em pé novamente e pensa que é uma droga. A sua visão tá embaçada. Só que para sua surpresa, ele já vê o Kai bem na frente dele, dando um soco no seu peito e rasgando o seu peitoral. E o velho diz que o punho do Kai só passou de raspão, mas a camisa do Seono rasgou como se tivesse sido destroçada. E o Mion fala
fala que ele ainda não terminou. E daí o Kai veio com um chute por baixo e deu uma joelhada bem no estômago do nosso garoto, fazendo ele cuspir sangue. E logo acima, ele tá pronto pra acertar uma cotovelada na sua nuca. E o velho começa a gritar, mandando ele parar, senão ele vai matá-lo. Mas sem ligar pra nada, ele coloca a cara do seu no de cara no chão, quebrando o piso. E dessa maneira, o Kai escancara o nosso garoto com a cara enfiada no chão. E o velho começa a gritar, falando que ele foi longe demais. Mas o Mion diz que isso é quase inacreditável. E o velho pergunta como assim. E o Mion se pergunta do que o corpo do seu nu é feito. E o Kai encara ele e não entende qual é o problema com esse garoto. E assim ele lembra que antes do seu cotovelo encostar nele, ele deu uma cabeçada no chão. E ele percebe que então foi intencional. Mas ele pensa que não. Ele provavelmente não estava pensando direito de tanto medo. Mas mesmo assim, porque ele acha que tem uma cabeça de ferro. E para sua surpresa, o Sunu vai levantando. E ele fica muito chocado, não entendendo que merda é essa. E como ele consegue fazer isso sem usar nenhuma droga. E o Sunu se levanta e encara o Kai. E o velho com os olhos arregalados se pergunta o que caralhos é isso. E o Mion diz que então quer dizer que o Seonu não é uma criança indefesa que precisa de proteção. E ele não sabe porquê, mas algo sobre ele o dá arrepios. E assim o Seonu ficou em pé de novo. E o Kai chama ele de pirralho e manda ele não tentar bancar o durão. E se ele tivesse apenas fingido, ele teria deixado ele ir em paz. E ele não entende porquê, ele continua assim. E assim o Seonu diz que ele só fala merda. Isso manda ele calar a boca. E ele quer ver se ele é tão forte assim, ou se ele só fala pra cacete. E o Kai acha que se ele quiser desistir, ele vai ter que mostrar que os seus ataques não servem pra nada. E se ele fala que certo e de peito aberto, ele manda ele cair dentro, falando que ele nem vai se defender. E o Sunu pensa que até que é bom pra ele o subestimar. Mas ele não entende porque isso irrita tanto. Enquanto o Kai vai pensando que ele colocou tudo em risco para se tornar o maior lutador de todos. E ele derrotou todos os lutadores que ele encontrou no ringue. Mas isso não foi o suficiente, porque ele achava que pra virar um guerreiro de verdade, ele tinha que sair vivo de situações de vida ou morte. E então ele foi atrás dos bandidos e assassinos mais perigosos que existiam. E entrou em uma das gangues rivais. E se esforçou até se tornar o maior guerreiro. E então não tem porquê ele levar tão a sério uma criança dessas. E se ele manda ir em frente e tentar o acertar, pois ele não vai sentir nada. E esse funcionou, dá o grande soco no estômago do Kai, o que surpreende os seus companheiros. Só que para surpresa de todos, o Kai não moveu um único músculo. E ele fala que disse, isso não faz nem cócegas. E ele não é um oponente para uma criança como ele. Só que para sua surpresa, ele finalmente sente algo. E esse Seonu diz que então ele vai receber mais um, dando um grande soco nele. E assim o Kai finalmente sente aquele golpe. E depois o Seonu tenta chutar sua cabeça. Mas o Kai consegue defender, perguntando como é que ele ousa. Enquanto o Seonu fica pensando que ele precisa desviar desse golpe. Mas mais uma vez, o Kai rasga o seu peito. E ele muito preocupado, achou que tinha desviado. E então ele precisa se afastar dele agora. E assim ele dá uns passos para trás. E os dois se encaram novamente. E o Kai pergunta quantas chances ele quer que ele dê pra ele. Só que o Seonu começa a rir da sua cara. E o Kai irritado pergunta se ele realmente acabou de rir. E o Seonu diz que ele já disse pra ele antes. E dessa maneira, ele rasga sua roupa. E com o corpo totalmente trincado, os seus companheiros de quarto não entendem que músculos são esses. E deu o Seonu confiante pergunta pra ele se ele não falou que não iria se defender. E daí o Kai fala que certo, ele admite. Ele não é um moleque que só trouxeram ali pra fazer um teatrinho. Mas ele espera que ele não se esqueça. Ele o obrigou a fazer isso. E se ele começa a carregar meio que um golpe. E o nosso garoto começa a ficar mais animado ainda. E assim o Kai diz que vai lutar agora com 100% da sua força. E dessa maneira o Kai começa a pressionar o seu punho, ativando 100% da sua força. E com isso o nosso garoto dá um sorrisinho. E aquele velho lá em cima se pergunta por que diabos o Seonu está sorrindo. E se ele ficou maluco. Mas a garota diz que não. Ele parece bem mais animado agora. E o velho pergunta como assim. E como ele não tem medo daquele monstro atacando ele com 100% da sua força. E a garota diz que bem, o Seonu provavelmente está animado que um oponente forte como Kai finalmente o reconheceu. Mas o velho pergunta como ele pensaria nisso com a sua vida em risco. Só que ela fala pra ele que também pensa igual a ele. E os seus oponentes nunca começavam a luta a sério. Eles sempre a subestimavam pois ela era uma mulher. Mas depois de um tempo, eles começaram a ir com tudo. E isso deixava ela tão animada que o seu coração parecia que ia explodir. Mas ele manda ela ir com calma. E se ele realmente está sentindo algo assim agora. Mas não é hora pra isso. Mas o garoto lá atrás fala que também conhece essa sensação. Quando todo mundo menospreza por ser uma criança pequena e fraca. E a única coisa que fazia ele se sentir vivo era olhar o rosto deles quando o reconheciam como verdadeiro oponente. O que deixa o velho de boca aberta. E assim ele fala que então eles estão dizendo que ele tem o coração de um lutador. Com o Seonu muito animado lá embaixo, se preparando pra luta. E se um Kai muito puto, se prepara pra ir pra cima dele. Enquanto o Seonu diz que vai primeiro. E nesse momento, ele vai pra socar o Kai. Mas o Kai bloqueia com o braço. E o velho lá em cima diz que isso fez um barulhão. E até mesmo o Kai deve estar surpreso com essa força. Só que o Seonu lá embaixo percebe que a pele dele é dura, como um concreto. E assim o Kai diz que vai devolver isso pra ele, dando um soco no seu braço. Mas diferente do golpe do Seonu, o golpe dele quebra o chão, fazendo o nosso garoto cuspir sangue. E se o velho fala que isso é uma merda, e dá pra sentir o chão tremer dali. E o Kai está em outro nível. E com o Seonu caído no chão, o Kai tenta chutá-lo. Mas quando ele se dá conta, o Seonu escapou do seu golpe e já está em pé de novo. E o velho surpreso pergunta como ele desviou. Enquanto o garoto lá atrás diz que não, ele não desviou completamente. E só pegou de raspão, bem nas suas costas. E sim, o Seonu tá muito cansado, mas se pergunta que sensação estranha é essa? E se ele está experienciando o medo por causa dele, desse monstro na sua frente. E se um Kai encara e pergunta por que ele não admite que nunca irá ganhar dele. Mas o Seonu manda ele calar a boca, pois ele não é o único monstro ali. E tudo que ele consegue fazer, ele pode fazer ainda melhor. Já partindo pra cima dele com o cotovelo, mas o Kai consegue desviar. E o Seonu pensa que é uma droga. E o Kai muito feliz fala que agora é a sua vez de dar aquela cabeçada. Mas o Seonu grita de novo, falando que tudo que ele faz, ele pode fazer melhor.
melhor. E com um grande impulso, ele bloqueia a cabeçada do Kai com a sua própria cabeçada. Mas a cabeça do Kai é mais dura do que a dele, e ele é ferido com o impacto. E caído no chão, o Kai fala que essa luta já acabou, e os seus ataques não tem nenhuma habilidade. E ele só está vindo pra cima dele cegamente, com força bruta. Só que o seu Nu mais uma vez dá um sorrisinho, e o Kai pergunta por que ele tá sorrindo, e se ele não pretende desistir dessa luta. Então, sendo assim, ele vai terminar pra ele. Só que para a surpresa do Kai, do corpo do nosso garoto começa a sair uma fumaça. E eles perguntam o que diabos é aquilo. E o velho lá em cima não entende o que é aquela fumaça, e se isso é o sangue dele evaporando. E dessa maneira o seu Nu lembra que nunca gostou de lutar, já que ele se sentiu um monstro, sendo arrastado por todos nessas lutas. Mas eles perguntam se será se esse lugar está o afetando. E ele não consegue parar de sorrir, e ele não consegue controlar a vontade de lutar contra esse cara, com o Kai na sua frente, pronto para chutá-lo. Mas nesse momento o seu Nu sente algo diferente no seu corpo, e dá um salto, desviando do golpe, e pega a cabeça do Kai, e dá mais uma cabeçada nele, o que surpreende muitos brutamontes. E com um giro ainda no ar, ele joga o Kai contra a parede, e o Kai pensa que é como se ele nem fosse humano, e como ele se tornou tão rápido. Só que mais uma vez, o punho do seu Nu está bem na sua cara, socando ele contra a parede. E assim o Kai diz que finalmente o pegou. Só que para sua surpresa, o seu Nu puxa ele pra perto e dá um soco no seu estômago, e se prepara para um soco ainda mais forte, socando o estômago do Kai, fazendo ele gritar de dor. Mas mesmo assim, ele não cai no chão, e se pergunta qual droga ele usou, e se ele realmente não se cansa. Com o seu Nu indo mais vezes pra cima dele, ele conseguiu bloquear o ataque, e tentou chutá-lo, mas o seu Nu desviou, e já bem nas suas costas, dá um soco na sua cara. E o Kai se pergunta que merda é essa, mas quando se dá conta, mais um punho acerta, socando sua cara e jogando ele pra longe, o que surpreende todos lá em cima. E com o Kai caído no chão sangrando, o Vale se pergunta se realmente o Kai morreu. Mas a garota diz que aquele não é o sangue dele, e aquele é o sangue nos punhos do seu Nu. Enquanto o nosso herói pensa que parece que ele tá intoxicado, e ele não entende o que é isso, e é como se seu corpo inteiro estivesse sendo rasgado. E se o Kai levanta mais uma vez, e a garota lá em cima não entende como esse Kai continua se levantando, mas o seu segurança diz que acha que a habilidade dele de fortalecimento de pele age como uma armadura, e a sua pele já é dura, e então ela tá causando dano punhos do seu Nu. E se ela pergunta se então não há chances dele vencer, mas o Kai lá embaixo pensa que nunca se sentiu assim antes, e esse tipo de dor parece que ele chegou ao seu limite, e ele mal consegue manter os olhos abertos, e ele quer acabar com isso quebrando as suas pernas, e dessa forma ele tenta chutá-lo, mas o seu Nu de última hora conseguiu bloquear com o pé, enquanto o Kai não entende como é que ele pode ser tão rápido, e quando ele recebe outro soco, ele conseguiu defender, e o seu Nu pensa que cada vez que ele bloqueia, ele se machuca mais, e o Kai animado com a oportunidade de socá-lo, só vê o seu Nu trocando golpes com ele, enquanto o garoto se pergunta se os seus ataques estão funcionando, mas ele não consegue mais sentir a sua mão. E por outro lado, o Kai pensa que ele está recebendo seus ataques frente a frente com ele, para que a pele dele não se rasgue, mas ele não entende que sensação é essa no seu corpo, ele não sabe porquê, mas parece que os seus socos estão ficando mais fracos, então ele não pode enrolar mais. Ele consegue ver onde a guarda dele está aberta, e ele vai atingi-lo com um golpe que ele aperfeiçoou por mais de uma década, e assim ele dá uma rasteira baixa no seu Nu, e o seu Nu cospe sangue, e o Kai mais uma vez fala que vai acabar com as suas pernas, e nesse momento, para tentar bloquear o golpe, o seu Nu chuta ele de volta, e o velho lá em cima fica muito chocado, percebendo que ele defendeu o impacto com a sua canela, mas o Kai é mais forte e rasga a sua pele, e ele fala que isso não é bom, a perna dele tá quebrada, e assim o seu Nu cai no chão, e percebe que seu joelho tá muito machucado, e seus músculos foram rasgados, e ele não consegue se mover, e se o Kai próximo a ele, começa a gritar que acabou, e o velho lá em cima só grita que não, só que para o choque do Kai, assim que ele dá um passo à frente, a sua perna tá totalmente quebrada, e ele começa a gritar de dor, se perguntando que merda é essa, e como isso aconteceu, só que mais uma vez, assim que ele apoia o braço no chão, o seu braço é quebrado, e ele não entende o que é isso, e se pergunta se ele está sonhando, e ele pensa que disseram a ele que não existia uma droga que deixaria os ossos mais fortes, mas ele sacrificou seus próprios músculos, de propósito, só para alcançar os seus ossos, e ele se pergunta quem é esse cara, com seu braço e perna totalmente torcidos, e esse velho lá em cima e o garoto ficam muito chocados, e a garota é desconfiada, e o presidente e seu assistente ficam de boca aberta, mas a garota na sala dos VIPs fica muito animada, e o nosso garoto ainda está de pé, e esse o presidente lá em cima pergunta o que está acontecendo, e o assistente diz que o Kai conseguiu continuar lutando, sem se ferir por conta da droga de fortalecimento de pele, entretanto, isso levou a um acúmulo maior de danos, e a sua pele seguia ilesa, mas os seus ossos continuavam sofrendo dano, e basicamente, ele estava lutando de mãos vazias contra um martelo, mas ele estava dopado demais para sentir dor, e por conta da sua pele seguir ilesa, isso deu a ele um falso senso de confiança, e a essa altura, os braços e pernas do Kai, provavelmente, já estão cheios de fraturas, e se o drone vai até ele e começa a filmá-lo, falando que o Kai está incapacitado de continuar, e por conta disso, o vencedor da partida é o seu Nu Kang, e com isso nosso garoto começa a comemorar, gritando muito, e o velho lá em cima não acredita, e se pergunta se por um acaso ele é um zumbi, e como ele não desmaiou, mas o garoto atrás fala que aquele cara deve estar escondendo algo, e sim o seu Nu cai no chão muito cansado, e pensa na sua mãe, querendo que ela aguente só mais um pouco, pois ele já vai chegar, e agora na sala de filmagem, aquele mascarado pergunta se eles têm certeza que essa criança não usou nenhuma droga, e o médico fala que sim, e é o que dizem nos registros, e ele será examinado novamente, depois da primeira rodada, então irão confirmar isso, mas o mascarado fala que primeiro, eles precisam descobrir quem ele é, através dos seus parentes, e agora no hospital, onde o pai dele tá internado, e a sua mãe o acompanha, alguém entra no quarto, e ela fala que o horário de visitas ainda não acabou, só que para o choque dela, tem dois seguranças gigantescos, bem nas suas costas, e ela pergunta quem eles são, e agora de volta à aula de combate, o seu Nu tá sendo levado de maca, enquanto o presidente lá em cima fala que ele derrotou o Kai, mas pergunta se ele realmente vai conseguir lutar nas próximas rodadas com essas feridas, e o assistente diz que ele vai receber uma avaliação médica, então eles podem adiar sua decisão até receber os resultados.
dados. Só que o mais importante, durante a avaliação médica, ele pretende fazer um teste de drogas em segredo nele. E o presidente pergunta como assim. E ele diz que se ele conseguir passar pela segunda rodada de drogas, ele irá se tornar um dos principais candidatos à vitória. E o presidente pergunta se ele consegue fazer esse tipo de teste secretamente. E se isso não é proibido pelas regras, se um jogador se recusar. Mas o assistente diz que é apenas um teste para descobrir se o corpo dele vai aguentar o doping. E então, mesmo se for o caso, não terá mudanças notáveis. Por isso, ele fará isso secretamente. Só que o presidente pergunta e se falhar. E o assistente diz que se falhar, de qualquer forma, ele seria inútil para eles. E então, se ele falhar, eles seguirão com o plano B. E agora no quarto de recuperação do Seono, o nosso garoto está dentro de uma cápsula de recuperação. Mas logo ao seu lado, tem um cara segurando uma seringa. E ele vai abrindo a cápsula com o Seono lá dentro para fazer o teste de drogas. Mas claro, que isso é na próxima parte desse vídeo, porque infelizmente isso vai chegando ao fim. Então se vocês querem a próxima parte, vamos deixar 4.000 likes nesse vídeo e considere fazer parte da nossa comunidade de membros, para você receber vídeos exclusivos toda semana. E claro, hype esse vídeo que me ajuda muito. E então no mais é isso, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!